Você sabe identificar o ego espiritual? Você sabia que existe ego espiritual? É muito importante da gente saber para que a gente não caia nessa cilada durante a nossa jornada, durante o nosso despertar espiritual, nosso processo de expansão da consciência, né? Então é você direta. Às vezes eu acho que embroma um pouco, falo demais. Então, assim, vamos lá. Ego espiritual, gente. Todo mundo tem ego, né? Todos nós temos o ego. O ego, o que é o ego? O ego é a identificação com algo, né? Então, por exemplo, eu me identifico com a minha profissão. Eu sou professora de yoga, então eu sou mais elevada. Isso, a minha profissão, especificamente, ela está bem relacionada a um ego espiritual, se eu começar a me identificar dessa maneira. É tipo, eu achar que eu sou o melhor porque eu faço. É isso, achar que você é superior. Porque eu medito. Então, eu sou professora de yoga, nossa, como eu sou incrível, nossa, sou astróloga, nossa, como eu sou incrível por isso. E você achar que por você segue esses hábitos elevados de espiritualidade, você é superior, ou então você achar que a sua religião, né, você tem uma religião tal, e aí você desconsidera a espiritualidade das outras pessoas, né, porque ela não serve, porque elas não têm a religião que é a certa, entendeu? Então é você começar a se achar melhor realmente do que os outros por causa disso. Por que eu estou trazendo isso aqui? Isso é um assunto normal é, do, da espiritualidade, do autoconhecimento. Quando a gente entra nesse mundo, esse assunto é algo que eu já olhei para isso, talvez você também, né, que esteja estudando. E eu tô falando especificamente nesse momento sobre isso porque eu não assisto BBB, já assisti, não assisto, não tô julgando quem assiste, não acho melhor ou pior, não tenho opinião formada sobre o BBB. Eu já assisti muito, eu gosto da parte de análise de comportamento, eu amo analisar comportamento humano, então isso eu acho legal do BBB. Mas aí tem muita gente falando que o BBB é uma coisa que coloca o humano numa condição ali. Pode ser, eu não sei, realmente eu não tenho opinião formada. O ponto que eu quero trazer aqui é sobre a participante Aline Riscado. Na verdade, é a Aline, era Riscado, mas é aquela Aline, a primeira que saiu, né? E todo mundo ficou falando, colocando ouvir alguns trechos na internet, como se ela estivesse muito no ego espiritual dela. Então, não sei se isso aconteceu de fato, se ela estava no ego espiritual ali. Um trecho que eu vi um vídeo, parecia que sim, que ela estava falando assim: porque eu medito, você deveria meditar, então, porque eu meditar faz isso de um modo um pouco arrogante. Então, essa arrogância, você achar que você é melhor do que alguém, isso aí é o ego espiritual. Porque assim, o que acontece, gente? É importante a gente falar sobre isso, porque é a realidade que eu entendo aqui, tá? Eu não tenho verdade absoluta aqui, eu tô aqui expressando as minhas opiniões, as minhas ideias. Se isso te agregar, para mim vai ser muito bom, mas se você não concordar, até quero que você coloque aqui tudo que você discorda, eu gosto do debate. Então, assim, dentro dos meus estudos, a gente expande a consciência, a gente vai expandindo a consciência, e tem consciências mais expandidas, né, do que outras. Isso é o que eu já estudei. Não sei se é verdade ou não. O que você acha? Por exemplo, a consciência de um mestre, a consciência de Jesus, era mais expandida do que a dos seus discípulos, certo? Então, existem níveis de consciência. Beleza? Só que isso não faz ninguém ser melhor do que ninguém. Jesus Cristo, ele não era melhor do que ninguém. Ele era um humano que expandiu a consciência a ponto dele fazer tudo aquilo ali que ele fez, dele ser um mestre, o maior da humanidade, um dos maiores mestres, né, da humanidade. Então, assim, essa é a questão. Ele nunca falou que ele era melhor do que ninguém. Ele nunca falou que ele só era filho de Deus. É o que eu entendo. Ele nunca falou sobre isso. Ele sempre falou que Deus está dentro de nós, que o reino de Deus está dentro de nós. Ele sempre mostrou, através do exemplo, tudo que podemos ser, tudo que somos de fato, né? Então, assim, somos todos iguais. Eu sempre falo aqui que a nossa luz é igual. Você pode ser melhor em comunicação, eu sou melhor em esportes, né? Cada um pode ser melhor do que uma coisa. Agora, uma pessoa melhor do que a outra mesmo, eu sempre falo isso. Mesmo a pessoa mais horrorosa do mundo, que cometeu atrocidades, no fundo, ela não é melhor, ela não é pior do que ninguém.
ela pode ter um nível de consciência muito reduzido, está totalmente identificado com a sombra, totalmente identificado com o ego. Então, essa identificação com o ego, geralmente ele nos coloca acima ou abaixo das pessoas. Ele compara. O ego em nós, ele se sente melhor ou pior, né? O ego é isso. Então, o ego espiritual é justamente você se sentir melhor porque você medita, porque você faz yoga, porque você doa as coisas, e você se acha, por exemplo, eu sou da ONG e tal, eu ajudo as pessoas, aí você começa a colocar isso na sua imagem, expor isso para aumentar a sua imagem, para engrandecer a sua imagem, entendeu? Para você se achar melhor. Então, a questão é, quanto mais a gente alimenta isso, o ego, de qualquer forma que ele seja, espiritual ou não, pior para nossa essência, porque uma coisa está contra a outra, né? Até o que eu estudei de Cabala fala o seguinte: resista a você se engrandecer. Ai, nossa, olha como que eu sou bom. Você ficar se engrandecendo por atitudes suas, porque isso é fortalecer o ego. E isso mantém a gente num lugar de competição o tempo todo, de comparação e competição. E de dependência. Então aí, por exemplo, você recebe elogio, a pessoa fala, poxa, que legal, e você se acha, por causa você fica se achando, nossa, eu sou muito foda mesmo. Eu sou muito foda, cara. Aí, em outro momento, você recebe crítica. E aí você acha que você é o cocô do cavalo do bandido. E aí você fica à mercê, você fica dependente de elogio, e aí a crítica te abala demais também. Então a pessoa que ela fica mais neutra, e a neutralidade sempre é o caminho do meio, sempre é a conexão com a essência, né? Se você faz algo legal, se você tem uma rotina incrível, se você faz coisas boas, né, para os outros, poxa, que legal, né? Mas isso não, na minha concepção, não deve fazer com que a gente aumente o nosso senso de grandeza, achar que a gente é muito foda. Nossa, eu sou. Isso é uma pegadinha, isso traz arrogância, isso realmente é esse lado do ego. Isso aumenta a nossa arrogância e isso faz a gente ficar na ilusão. Ficar na ilusão de se achar melhor que o outro. Muitas vezes, as pessoas que não fazem essas coisas espirituais, isso não significa que elas não sejam espiritualistas, né? Do jeito delas. Às vezes elas são melhores em você do que você em um certo quesito. Às vezes, vamos dar um exemplo, às vezes elas são mais pacientes, às vezes elas são mais compassivas, às vezes elas são mais amorosas que você por seguir uma rotina ali exemplar. Então entende que cada um tem um negócio, não dá para comparar. Eu valorizo muito rotina, hábitos. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que outra pessoa mais espiritualizada. Não quer dizer. Quer dizer que nesse quesito eu expandi a minha consciência, talvez mais que outra pessoa, mas tem outros quesitos que a outra pessoa ali é melhor que eu. Entendeu? Então não tem como me achar melhor, mais espiritualizada, não tem como medir isso. Eu acho que é isso. Existem níveis de consciência, como eu falei, elevados, mais elevados. E aí a gente está falando dos mestres, né, que não tem como comparar, mas eu acho que tem gente que tem nível de consciência mais elevado em relação a algo e outra menos em relação a algo também. Não sei se é assim essa escadinha em relação a tudo. Entendeu o que eu estou falando? Agora, outro ponto que eu quero trazer aqui, um pouco em comparação com isso, é que assim, quando eu despertei para a espiritualidade, quando eu descobri esse mundo e eu senti esse despertar, eu quis passar isso para as outras pessoas, eu quis que as pessoas lessem, eu quis falar sobre isso. Então, talvez eu realmente tenha entrado nesse ego também, não de me achar melhor, mas de querer que as pessoas seguissem o mesmo caminho, de querer levar elas para esse caminho, entendeu? Porque na minha cabeça, por exemplo, meditar, não tem por que a pessoa não meditar, nem que seja 3 minutos, 5 minutos, não tem pessoa, porque a pessoa não fazer exercício. Então, talvez eu tenha sim entrado no ego espiritual, mas não com a intenção de me achar superior. Eu não estava falando para ela fazer coisas para falar, olha como que eu sou melhor. Não era um caminho que eu segui e que eu achava que a pessoa tinha que fazer parte desse caminho. Isso pode ser também uma arrogância, isso pode ser também um ego espiritual, mas é com uma boa intenção. Tem muita gente que vai falar sobre isso, gente, e as outras pessoas que não gostam desse assunto, por exemplo, pode ter sido também o caso da Aline lá.
acharam ela chata, acharam ela. Porque tem gente que não vai gostar desse assunto, vai achar um saco. Mas isso não significa que ela esteja errada, né? Não significa que porque eu não gosto desses assuntos, você é chata ao meu ver. Vou trazer o exemplo de Jesus. Jesus foi muito criticado, foi inclusive crucificado. Não estou falando, comparando nem eu, nem ninguém, obviamente, com Jesus. Isso aí não é uma comparação. Estou trazendo aqui um exemplo, tá? Entende? Como que, se você for falar de Deus, às vezes muita gente vai te criticar, se você for falar de. É isso, hábitos saudáveis, a galera vai achar que isso é um saco. Então tem muito esse julgamento também da parte de pessoas que não estão nesse caminho. Tem esses lados, essas nuances, né? Eu queria que vocês me dissessem aqui, quem assistiu o BBB, o que você achou? Gente, eu não sei o nome dela, que ela mudou o sobrenome, eu não consigo lembrar. Celine Riscado, que era Riscado, estava realmente no ego espiritual, ela estava arrogante, estava chata, porque isso. A arrogância é ego de toda maneira, né? Então você ficar querendo que a sua verdade seja a única certa, absoluta, você impor isso, não expor apenas as suas opiniões, mas impor as opiniões, também é ego, né? A roupagem do ego espiritual é: eu medito, eu sou, sei lá, um mestre espiritual, eu sou não sei o quê, então eu estou acima de vocês. Isso pra mim que é o ego espiritual, você achar que tá acima. Agora tem esse lado, já é muito complicado, às vezes as pessoas que querem inspirar outras pessoas, querem falar, e aí eu acho que é o seguinte, o que eu aprendi é: fala uma vez. Eu tenho, às vezes, que segurar minha língua, porque às vezes eu quero falar muito quando eu tô, assim, com os meus amigos. Eu acho que isso é chato. Meu pai até falou: não fica falando essas coisas com seus amigos, não fica chato, né? Você fica querendo falar, mas são assuntos que eu gosto muito de falar, né? Então, assim, pra mim é melhor estar com pessoas que falam também sobre isso, porque eu gosto de falar sobre isso. Não é porque eu quero ensinar, não é porque eu quero convencer só. São assuntos que eu gosto de falar. Meditação, espiritualidade, astrologia, expansão da consciência, essas coisas, né? Eu acho que tem esse julgamento também sobre quem fala sobre isso. A gente vê também muito julgamento por parte de certas pessoas que são religiosas e acham que a pessoa que não é daquela religião, ela tá perdida, ela não tá conectada de forma alguma com Deus, que só pode por ali se conectar com Deus. Eu não acho isso, eu acho que a conexão com Deus, ela se dá de qualquer maneira. São inúmeras maneiras que você pode se conectar com Deus, mas o que eu falo muito é sobre os benefícios, por exemplo, de você fazer exercício, de você ter uma rotina também espiritual, fazer yoga, meditar, ler. Eu acredito que tem benefícios e eu tenho dificuldade em acreditar que a pessoa não precisa daquilo, que ela pode seguir outro caminho, porque eu não vejo, por exemplo, um outro caminho para você silenciar um pouco a sua mente, para você. A yoga, por exemplo, né? Ela trabalha o físico, mental e espiritual. Eu, sinceramente, eu acho que o que ela proporciona, todos deveriam fazer. Mas assim, eu não acho que a pessoa é pior por isso. Mas eu acho que ela tinha que fazer. Eu não entendo muito bem ela não fazer. Eu entendo que é uma resistência do ego, como eu tenho resistência para outras coisas, é a resistência do ego. Então eu acho que é a resistência da pessoa, do ego da pessoa, entendeu? Eu não acho que é uma escolha elevada. Eu não vou fazer meditação, eu não vou fazer yoga, eu não vou ler coisas sobre espiritualidade, eu não vou buscar, porque eu acho que a falta disso impede a pessoa um pouco de despertar realmente, expandir a própria consciência. Mas eu tô aqui refletindo, gente. Pode ser, né, que eu esteja completamente errada com essa fala. O quanto que a gente fica muito, às vezes, fechados nas nossas verdades absolutas, né? E eu tenho as minhas, eu tenho, sim. Eu tento, hoje em dia, não impor e não trazer arrogância. Mas eu tenho também arrogância, assim como todo mundo. A questão é a gente começar a cada vez mais observar o ego e entender que a gente não é isso. Entender que a gente é a nossa essência, que não tem definição, entendeu? E que, no fundo, somos todos iguais e devemos aprender uns com os outros, porque cada um tem algo a ensinar, né? Me conta aqui o que você acha sobre isso, e se você quiser fazer parte dos meus cursos, os links estão na descrição, ou leitura de mapa também, contato na descrição. Um beijo, obrigada por estar aqui, por você que me ouviu até o final, muito obrigada. Se você ouviu até o final, coloque um coração para eu saber. Um beijo, até mais.